Gênesis capítulo 28, é o texto que nós lemos, é o texto para nós nesta noite. Na semana passada, quando nós estudamos o capítulo 27, nós vimos a triste história de como a família de Isaac se esfacelou por causa da bênção que deveria ter sido dada a Esaú, mas foi dada a Jacó, sendo que o próprio Deus já tinha dito que era para ser assim, mas a família não se preparou para isso, e quando chegou no momento disso acontecer, houve um problema gravíssimo. E nós temos Jacó traindo o irmão, nós temos Jacó enganando e mentindo para o seu pai, nós temos Rebeca auxiliando Jacó nisso, nós temos Isaac sendo enganado, mas Isaac insistindo em fazer alguma coisa que Deus já tinha dito que não era para ele fazer. Ele deveria abençoar o mais moço e não o mais velho. E diante de todos esses problemas, então, quando nós entramos no capítulo 28, nós encontramos a história da fuga de Jacó, porque aquela situação toda tornou a casa de Isaac um lugar insustentável para Jacó. Primeiro porque, depois de ter enganado e mentido para o seu pai, e vivenciado aquele drama de oposição entre a mãe e o pai, por fim agora Jacó estava jurado de morte pelo próprio irmão, que entendeu que a palavra de Jacó sobre ele é que ele seria servo de Jacó. A palavra de Isaac sobre Esaú é que ele seria servo de Jacó enquanto Jacó fosse vivo. E então imediatamente Esaú, com raiva do que o irmão tinha feito, ele propõe no coração que ele vai tirar a vida do irmão. E então Rebeca mais uma vez auxilia Jacó e arruma uma boa desculpa para que ele tivesse que sair de casa. O versículo 46 talvez fosse o melhor início para esse texto que nós lemos, porque no versículo 46, Rebeca, aborrecida, ela procura Isaac e diz: o nosso filho, ele, se ficar aqui, ele vai tomar por esposa uma dessas estrangeiras dessa terra. E é melhor então que ele vá para a casa do meu irmão. E lá na casa do meu irmão, ele tome para si uma esposa que seja da nossa parentela. E então, no capítulo 28, o texto começa exatamente com Isaac chamando a Jacó e mandando ou enviando Jacó para a casa de Labão. Mas o que realmente está acontecendo aqui não é uma preparação para um casamento, como aconteceu no caso de Abraão, que preparou Isaac, mandou alguém buscar a esposa para ele na casa dos seus familiares, na sua parentela. O que está acontecendo aqui, na realidade, é uma fuga. Inclusive, esses estudiosos aí que prepararam o nosso texto no português, e inclusive incluíram esses títulos que não são inspirados, mas estão aí na Bíblia, eles começam o capítulo 28 com esse título aí: a fuga de Jacó. Quem não conhece o que está no texto anterior, no capítulo 27, vai ler e vai falar: não, na realidade não é uma fuga, ele está indo atrás de uma esposa, mas na realidade ele está fugindo sim, porque seu irmão quer matá-lo. A situação é a pior possível: desavenças no lar, juras de morte e fuga de casa para não ser assassinado e para não acontecer uma tragédia dentro daquela família. Nesse contexto, Jacó então, obedecendo o seu pai, como o texto diz, ele se levanta e vai para a região de Padã Arã, que é a região da família de Rebeca, a região da família de Betuel, e que é pai de Labão, e Labão, irmão de Rebeca. Então, Rebeca está mandando o seu filho para ir se casar com uma prima sua, né? Uma filha do seu irmão, Labão. E é isso que Jacó vai fazer. Mas nessa saída, acontecem algumas questões interessantes. A primeira delas está aí no verso 3,
que Isaac mais uma vez repete a bênção e especificando alguns detalhes da bênção que ele havia dado para Jacó no capítulo 27. Aqui ele novamente entra nesse contexto de abençoar o filho e repete sobre Jacó a bênção que Abraão fez ou passou para Isaac. Vejam só o que ele diz no versículo 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Ou seja, ele está dizendo, para que você venha a ser Abraão. Porque o nome Abraão significa isso, Senhor de muitos povos. E Isaac está deixando claro que aquilo que Abraão creu em Deus ser a realização da promessa de Deus através de Isaac, Isaac agora está crendo, ele está mudando algo que ele não estava fazendo até o capítulo 27, agora Isaac está realmente convencido de que aquela bênção de Deus prometida a Abraão, que se cumpriu nele, e ele precisava passar para um filho, na confiança de que se cumpriria num dos seus descendentes, agora ele está realmente dando esta bênção sobre Jacó. Porque a ideia de Abraão era fazer isso sobre Esaú. Mas agora, depois daquele contexto todo do capítulo 27, agora Abraão está despedindo Jacó e está pedindo que o Deus Todo-Poderoso seja sobre ele, abençoe-o e o faça fecundo para que ele se torne muitas nações. No versículo 4 ele diz: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Segundo elemento desta bênção que Isaac está passando para o seu filho: você será, Deus te abençoará com o domínio dessa terra que foi prometida a Abraão. Abraão me abençoou com esta promessa de que essa terra seria minha, e agora eu te abençoo com essa promessa de que essa terra seja tua e da tua descendência. É como uma transferência de uma herança em vida. É o que Abraão está fazendo, é o que Isaac está fazendo aqui com Jacó. E assim, o versículo 5 diz: assim despediu Isaac a Jacó, que se foi para Padã Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. O que aconteceu na casa de Isaac depois que Jacó saiu? Bom, a desculpa que Rebeca usou foi que se Jacó ficasse ali, ele ia tomar uma das filhas de Het para se casar. Ele não queria que ele se casasse, aquele povo ali era o povo cananita, e eles não queriam que os seus filhos se casassem com pessoas, com mulheres de Caná. Então, por isso mandaram Jacó para a casa de Labão. Esaú, por sua vez, sabendo disso, sabendo que os seus pais ficariam extremamente aborrecidos se ele tomasse mulheres dentre as filhas de Caná, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora para Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. Foi na casa de um outro tio, né? Foi na casa do seu tio, não por parte da sua mãe, mas por parte do seu pai. Se bem que esta casa é uma casa de mistura, né? Porque é descendente de Abraão com uma pessoa daquela terra, né? Que é Agar, uma escrava egípcia, né? Não propriamente dali, mas uma escrava egípcia. E então não era de Canaã, mas também não era da família. Era de Canaã no sentido de que tinha nascido ali, como eles também nasceram naquele lugar. Mas ele vai, não sei se tentando agradar o seu pai e sua mãe, ou não sei se tentando fazer o oposto do seu irmão, ele vai à casa de Ismael. E aí o que Esaú vai fazer é apenas engrossar, vamos usar uma terminologia
bem caipira, engrossar um caldo que já está grosso, né? Já havia um dilema naquela casa, que era uma divisão entre Isaac e Ismael, porque Ismael era filho de Abraão com a escrava, e Isaac era filho de Abraão com Sara. Então já havia. E outra coisa, Ismael, no que diz respeito à ancestralidade de Abraão, Ismael era o mais velho, era o primogênito, mas a bênção foi dada. Por quê? Porque Isaac era o filho legítimo de Abraão e de Sara. Então, imagine que as reclamações e a divisão já existia. E aonde Esaú vai procurar esposa? Exatamente aí. Talvez por uma questão de identificação. Talvez Esaú, nesse momento aqui, ele está se identificando com Ismael. Com alguém que poderia ter recebido a bênção e não recebeu. E então ele vai à casa de Esaú, ele vai à casa de Ismael e vai tomar por esposa lá. Mas daí há um outro detalhe. O versículo 9 diz que ele já possuía mulheres. E uma vez que o texto, ele não só omite estes casamentos aí de Esaú, mas diz que ele possuía mulheres, o que se entende sobre isso é que ele já tinha mulheres de Canaã. Ele já tinha se casado com descendentes de Canaã. Porque ele não tinha ido à casa de Labão, e ele não tinha ido ainda à casa de Ismael. E ele já tinha esposas. Ele foi apenas tomar mais uma lá na casa de Ismael. E então, a conclusão que a gente chega no final das contas é que é difícil de acreditar que o que ele realmente está fazendo é querer agradar. É mais provável que o que ele está fazendo é afrontar os seus pais. Um pouquinho mais. Por causa daquilo que tinha acontecido. E aí, você tem aqui, mais uma vez fortalecido esse tronco, que não é o tronco de Israel, mas é o tronco deste povo que recebeu, inclusive do Senhor, a determinação de que eles seriam como um chacal nos pés dos israelitas. E você tem aqui o fortalecimento desse tronco, que é o tronco de Edom, que é essa descendência aqui desses outros povos árabes que até hoje fazem guerra contra Israel. Eles estão aqui. Eles têm dois momentos de nascimento. O primeiro com Ismael e agora o segundo com Esaú, que fortalece. Então, e por aqui nós vamos parar um pouco com Esaú, nós só vamos voltar a falar sobre Esaú lá na frente, nos capítulos 32 em diante. O texto se volta, Moisés volta o foco para Jacó, e aí nós vamos ver como Deus vai ser presente na vida deste moço que já tinha feito um bocado de coisa errada, já tinha passado por um bocado de coisa estranha, estava vivendo um momento de crise terrível, mas apesar da crise que ele estava vivendo, Deus estava com ele. Ele já era um servo de Deus? Não, você não encontra em nenhum lugar Jacó se dirigindo ao Senhor e nem Deus se dirigindo a Jacó. Até então, ele é apenas um homem que conhece a Deus e o que ele sabe sobre Deus, ele conhece através da vida dos seus pais. Ele não tem um relacionamento pessoal com Deus. Ele é apenas alguém que tem uma fé emprestada. Ele ouviu contar, ele ouviu dizer, ele desejou esta bênção do seu pai, que diz respeito a promessas feitas por Deus sobre a vida dele, mas ele não tem um relacionamento dele com Deus. E por enquanto, e o que ele vai dizer na sequência do texto, deixa claro isso, por enquanto ele nem considera o Deus de Isaac o seu Deus. Ele não considera o seu Deus ainda. E então ele está em fuga, chega numa região que depois ele vai dar o nome de Betel para este lugar, cansado, né? O sol já tinha se posto, provavelmente estava fazendo muito frio naquele momento, e o versículo 10 diz então que ele está indo de Berseba, que é onde ele estava vivendo, para a região de Arã. E quando ele chega num determinado ponto da viagem,
ele tem que parar porque ele não consegue mais caminhar. Chegado a certo lugar, versículo 11 diz, ele precisa parar porque não dá mais. Jacó está cansado e ele precisa de descanso. Não só para o corpo, mas ele também, sem dúvida nenhuma, precisa de descanso para a alma, porque ele está com a alma profundamente atribulada. Este lugar que ele parou, depois nós vamos ver, não é um lugar estranho aqui em Gênesis. Este lugar que ele parou é o mesmo lugar registrado lá em Gênesis 12, no versículo 8, onde Abraão, seu avô, havia edificado um altar ao Senhor. Abraão fez isso neste lugar aqui, é o lugar onde ele repousa. Capítulo 12, versículo 8. E agora, Jacó chega neste mesmo lugar, cansado, pega uma pedra, coloca lá como travesseiro e se deita e logo pega no sono ali ao ar livre mesmo, por causa da sua exausta caminhada e seu cansaço emocional e tudo que estava se passando com ele. Durante a noite, o versículo 12 diz que ele teve um sonho espantoso, algo absolutamente sobrenatural. Não era como um sonho desses que a gente tem toda noite, era um sonho diferente, era alguma coisa dada por Deus. Ele sonhou com o quê? Ele sonhou com uma escada posta na terra, ligando a terra aos céus, e nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam por ela. Imagine que extraordinária foi esta visão que ele teve. E não só isso, mas ele viu a imagem do Senhor, alguma coisa que ele entendeu que fosse Deus. Versículo 13 diz que perto dele estava o Senhor. Ele viu algo que ele identificou como Deus, como Senhor. E o Senhor se dirigiu a ele e disse: eu sou o Senhor. Deus se revela de forma assombrosa para Jacó. Jacó tem esta declaração surpreendente de Deus, não só de que ele é o Senhor, mas é o Senhor, o Deus do seu avô, o Deus de Abraão, e o Deus também de seu pai, Isaque. E ele diz: a terra em que você está agora, deitado, eu te darei, a você e a sua descendência. É o lugar que ele vai chamar de Betel, que depois é muito importante dentro da Bíblia, porque se torna um lugar muito conhecido, muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na sequência desses capítulos, né? Deus estava com aquelas palavras dizendo: Jacó, eu tenho acompanhado o seu avô, desde quando eu tirei ele da terra dele, eu acompanhei seu pai, e agora eu vou acompanhar você. É a primeira vez que Deus se dirige diretamente a Jacó. É aqui que a história de Jacó com Deus realmente começa. Porque até então, o que aconteceu foi a história de Isaque. Erros e acertos. Como teve a história de Abraão, erros e acertos. Agora começa a história de Jacó. Deus agora fala com Jacó, que recebeu a bênção de Isaque. Isso, para nós, é no mínimo algo que causa admiração. Por que causa admiração? Bom, porque Jacó está muito longe de se enquadrar dentro daquilo que a gente daria como padrão de um homem de Deus. Muito longe. E isso é importante para nós dentro de toda a Bíblia. Por quê? Porque isso mostra exatamente que Deus, ele realmente não está atrás de nenhum padrão que seja impressionante para nós homens, porque realmente nenhum padrão, por mais impressionante que ele seja para nós, para Deus não é. Para Deus não é. Então, se você pegasse um escriba, um fariseu, um daqueles religiosos dos dias de Jesus, colocasse próximo a Jacó e comparasse a vida dos dois, você diria o seguinte: Jacó é um ímpio, terrível. E o fariseu, você ia dizer: esse homem é um homem santo. Mas nenhum nem outro impressiona a Deus por nada. O amor de Deus e as escolhas de Deus não são feitos com base naquilo que impressiona a gente, que é homem. São feitos com base no amor de Deus
na escolha de Deus, que é uma escolha completamente livre. Ele não é influenciado por nada. Então, sempre que a gente lê essa história, especialmente quando você passa na leitura do capítulo 27 para o capítulo 28, você fica embasbacado. Mas como que Deus se revela para esse rapaz que acabou de... Nós vimos na semana passada, ele mentiu no texto, pelo menos 6 vezes no texto ele aparece mentindo para o seu pai. Inclusive mentindo, dizendo que Deus tinha mandado ele fazer o negócio. O que era de se esperar que quando nós entrássemos numa situação em que Deus fosse falar com Jacó, o que a gente espera era que Deus chegasse para Jacó e falasse: e aí? E agora? Né? Você está lembrado de tudo que você fez? Eu sei. Vou lembrar para você o que você fez. Vou lembrá-lo do que você fez. Você mentiu, você enganou, você trapaceou, você roubou. Mas não é isso que Deus faz. Deus simplesmente aparece para ele num sonho e diz: eu sou Deus, eu sou o Senhor de Abraão, sou o Deus de Isaac, e o lugar onde você está agora eu vou dar para você. E para a tua descendência. Versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa é uma das atitudes mais surpreendentes de Deus e das mais prazerosas, para não dizer a mais prazerosa. É você saber que Deus te põe naquele banquinho, sabe o banquinho do castigo, o banquinho da disciplina que os pais colocam os filhos? Deus te põe nesse banquinho e você fica esperando que Ele vai fazer aquele discurso para você. E vai te colocar abaixo do chão. E Ele olha para você e fala: eu vou te abençoar. Eu vou limpar o seu nome. Não só o seu, mas o seu e de toda a sua descendência. E eu vou te presentear com esse lugar aí onde você está. Vai ser seu. E mais, eu vou te fazer fecundo. E a sua família vai encher essa terra inteira. E mais, através da sua família, os que não são da sua família serão abençoados. E você fica imaginando como que você reage diante de uma situação dessa. Como reagir diante disso? Quando você está esperando uma severa disciplina de Deus e ao invés disso você recebe uma promessa, uma bênção. Isso mostra que Deus estava presente na vida de Jacó e, portanto, na vida do seu povo. Deus está presente o tempo inteiro. E este Deus é um Deus de graça e é um Deus de misericórdia. E infelizmente nós somos tão duros de coração que nem isso nós aceitamos de Deus. Nem isso. E quando Deus se mostra gracioso de uma forma bem clara, de uma forma bem explícita, a gente duvida até de Deus. Não pode ser verdade. Um camarada como eu? Não pode, de jeito nenhum. E na nossa audácia e na nossa presunção, a gente deixa de receber estas bênçãos de Deus, como Paulo cita lá na carta aos Efésios. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Na nossa presunção, a gente se recusa a receber de graça e a gente ousadamente tenta oferecer algum tipo de pagamento meritório para receber alguma coisa de Deus. Uma vez uma pessoa disse para mim: olha, pastor, essa sua teologia aí é a teologia de Paulo, eu fico com a teologia de Cristo. Eu falei: bom, então deixa eu só entender uma coisa. Você tá querendo dizer que entre Paulo e Cristo existe divergência? Essa é a primeira coisa. Segundo, você está querendo dizer que o que Paulo escreveu não é seguro. Está na Bíblia, mas não é seguro. Então não posso confiar na Bíblia. Pelo menos nessas cartas todas que o apóstolo Paulo escreveu. Não posso. E você, pior, está me dizendo que Jesus ensina que a salvação então não é por graça, é por mérito. Ou você está dizendo que Paulo ensina outra coisa, porque Paulo ensina isso claramente.
Se eu não posso ficar com a teologia de Paulo, porque segundo você existe diferença entre a de Paulo e a de Cristo, eu tenho que ficar com a de Cristo, então a de Cristo ensina o quê? Salvação por méritos? Então por que ele foi lá para aquela cruz? E aí o sujeito começou a contra-argumentar e se tem uma coisa que todos vocês sabem, é que quando uma pessoa não quer mudar de opinião, não adianta você argumentar com a pessoa. Porque ela tapa os ouvidos e ela não ouve, não enxerga o óbvio que está diante dela. Mas não é por maldade da pessoa. O problema é que nós somos assim mesmo. Nós, seres humanos, nós não acreditamos que alguém possa legitimamente fazer o bem pela gente. Nem pessoas, quando alguém faz o bem por você, você logo imagina, está querendo alguma coisa em favor. Está querendo alguma coisa em troca. Se você tem um amigo muito chegado que te ajuda, ou que te ajudou alguma vez na vida, as pessoas vão olhar para vocês e vão falar a vida inteira que você puxa saco do outro, por quê? Porque ele te ajudou. Ninguém é capaz de acreditar, tanto que uma pessoa pode ajudar sem pedir nada em troca, quanto que o outro pode simplesmente receber e não se sentir escravo de quem deu. Nós somos tão maus que nós não acreditamos na graça. Na prática, a gente não acredita nela. E se a gente não consegue fazer isso com pessoas, imagine com Deus. E então as pessoas estão o tempo inteiro com medo de Deus mandar um raio do céu e queimar sua cabeça. Quando acontece a Santa Ceia, agora 2 vezes por mês, volta e meia a gente observa, os presbíteros que servem sabem disso, vêm pessoas que não tomam ceia. E a ideia por trás de não tomar a ceia é a seguinte: eu fiz um pecado nessa semana, eu cometi um pecado muito grave essa semana, e se eu tomar a ceia, eu vou morrer. Vai cair um raio na minha cabeça, eu vou ficar doente, alguma coisa assim. Enquanto que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. A ideia de fazer um exame é que todo mundo que faz o exame descobre que é pecador. E é por isso que tem que comer do pão e beber do cálice. O que a pessoa não pode fazer é comer do pão e beber do cálice sem se reconhecer um pecador. Porque se alguém fizer um exame e chegar à conclusão que é santo, esse não pode tomar. Porque se ele tomar, ele vai tomar juízo sobre si. Porque ele está achando que o que ele está recebendo, ele está recebendo por mérito e não por graça. É exatamente o contrário do que a gente imagina. E então, infelizmente, a gente ignora histórias, e é nesse ponto que eu queria chegar. Quando essa pessoa falou que havia divergência entre a teologia que eu ensinava e a teologia de Cristo, porque eu ensinava a teologia de Paulo e não a de Cristo, que é uma coisa absurda, o último argumento meu com ela foi o seguinte: viu, você já leu Gênesis? Porque se você pensa que a doutrina da salvação pela graça é uma coisa de Paulo, então vá lá e leia Gênesis. Me explica uma coisa, como é que Deus abençoou Jacó? Me dá um mérito de Jacó que justifique Deus ter feito por ele o que Deus fez. Me diga uma coisa que Jacó fez. E aí acabou a conversa, né? Não tem para onde ir. Mas quando você lê Gênesis, você vê do começo ao fim de Gênesis, a teologia, a doutrina da salvação graciosa, ela está aqui, ó. A base dela está aqui. Por isso nós estamos estudando Gênesis. Porque é importante que eu reconheça isso. O que Deus está mostrando e o que Moisés estava mostrando para os hebreus quando ele estava narrando essa história para eles, Moisés estava mostrando para eles: olha, Deus salvou vocês não porque vocês são melhores do que os outros, Deus salvou vocês porque Ele amou vocês. Do mesmo jeito que Ele amou Jacó, antes que Jacó tivesse feito coisa alguma para merecer isso. E depois que Jacó começou a fazer, Jacó fez um bocado de bobagem, e essas bobagens mudaram o amor de Deus por ele? Não mudaram. Não evitou, obviamente, de que ele colhesse o que ele estava plantando. Ele enganou, foi enganado. Foi vapt-vupt. Enganou o pai, o futuro sogro enganou ele. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher.
mas não anula, não muda e não altera o amor de Deus por ele e a bênção do Senhor sobre a vida dele. Não muda. Eu já ouvi comentários assim também, talvez você já tenha ouvido, viu? Eu não sei o que acontece, eu tento fazer tudo certo e parece que as coisas para mim não funcionam. Fulano faz tudo errado e Deus abençoa. Eu já ouvi gente fazendo esse tipo de comentário e, para ser sincero, franco com vocês, algumas vezes esse comentário já passou, esse pensamento já passou pela minha cabeça. E aí a gente tem que parar e olhar para a Bíblia e ver, não, mas vem cá, a base para Deus abençoar uma pessoa, ela passa por dois lugares incomuns. Primeiro é Deus ter te abençoado antes da fundação do mundo nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você ser um eleito, Deus vai te abençoar. Porque a salvação é a maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode receber. Mas junto com a salvação, Deus nos dá toda sorte de bênçãos espirituais. E Deus dá também bênçãos materiais. Na mesma medida para todos? Não. É óbvio que não. A Bíblia está cheia de provas disso. No Antigo Testamento você tem homens assim sendo abençoados com a riqueza. E parece que a maneira de Deus demonstrar que ele estava abençoando um homem era torná-lo riquíssimo. Mas no Novo Testamento Deus não faz isso. No Novo Testamento, os homens cheios do Espírito Santo de Deus são paupérrimos. O próprio Senhor Jesus não viveu uma vida de riqueza nem de luxo. Os apóstolos não viveram isso. A igreja primitiva não viveu isso. É o mesmo Deus. A bênção maior é esta que é a salvação. Essa bênção não tem preço e nós recebemos essa bênção. A bênção das condições materiais vantajosas, boas ou escassas, isso daí passa pela vontade de Deus, pelo tempo de Deus. É o tempo que Deus quer fazer que o seu povo seja reconhecido por um povo rico, como foi no Antigo Testamento. Esse tempo passou, nós estamos vivendo uma outra realidade. Agora, como eu disse para vocês, passam por dois lugares. Existe um outro caminho. E o outro caminho é aquilo que a própria palavra de Deus diz, que é o caminho da obediência. E o caminho da obediência também é um caminho que torna as pessoas, como eu vou dizer, colhem coisas boas. Colhem coisas boas. O Antigo Testamento está cheio de declarações desse tipo. Se vocês me ouvirem, se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículos 18 a 20. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão experimentar o melhor dessa terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês vão morrer ao fio da espada. O que esses dois versículos estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: se você me obedecer, eu vou soprar a seu favor. Se você me desobedecer, você vai nadar contra a correnteza. E isso tem a ver não só com as questões que são espirituais, íntimas e pessoais de cada um de nós, mas isso também tem a ver com a nossa vida material, com a profissão, com o trabalho. Se você vai para o Novo Testamento, você tem Tiago dizendo: cuidado vocês que dizem, amanhã vamos para tal cidade, vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vamos ficar ricos. Tiago diz, ao invés disso, vocês deviam dizer o seguinte: se Deus quiser, amanhã nós vamos para tal cidade, se Ele quiser, nós vamos negociar, se Ele quiser, nós seremos abençoados nos nossos negócios, se Ele quiser, nós vamos ficar ricos. Se Ele não quiser, não tem força nessa terra que vai nos fazer ricos. Então são dois lugares que a gente vai passar. Um lugar é o lugar da bênção do Senhor, é Deus nos abençoando, como abençoou Jacó. O outro lugar é o caminho da obediência. Mas em ambos os casos eu preciso lembrar que a palavra final é de Deus. Tem homens que foram profundamente obedientes, até hoje homens que são muito obedientes ao Senhor e não necessariamente se tornaram homens riquíssimos. Mas se são homens de Deus, eles têm o maior de todos os tesouros, que é a salvação em Cristo Jesus. E isso, como diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa.
Então eu não posso criar uma matemática e dizer assim, se é crente, fica rico. Se é incrédulo, fica pobre. Não posso dizer isso. O que eu posso dizer é o seguinte, se Deus quiser te abençoar com isso, Ele vai te abençoar. O que Deus não vai fazer é você insistir no caminho do erro, do pecado, da desobediência, Ele vai confirmando isso, te favorecendo o tempo inteiro. Não vai. Não vai. Jacó é um bom exemplo disso, que nós vamos ver que, embora Deus o abençoe, nós vimos aqui com essa bênção fabulosa, mas ele vai sendo disciplinado ao longo do caminho. O próprio Labão funciona como a mão de Deus disciplinando Jacó. Depois, quando Jacó vai voltar, ele vai ter um encontro com Esaú, e novamente ele vai ser duramente disciplinado com as palavras do seu irmão. Depois, quando ele tem os seus filhos dentro da sua casa, ele vai ter que lidar com tanta revolta, porque são 2 esposas e as suas concubinas, todas gerando filho. Você tem uma casa com 12, depois tem o 13º, Benjamim, e aí você tem essa casa completamente dividida. O que aconteceu na casa de Isaac com 2, na casa de Jacó vai acontecer com 12. Então, e Jacó vai aguentar esse negócio. É o salário do que ele plantou, é a colheita do que ele colocou. Então, a vida dele, pelo fato de Deus tê-lo abençoado, não é uma vida fácil. É uma vida muito difícil. E muitas dores ele vai ter que passar. Por quê? Porque o fato de Deus me abençoar não anula algumas leis naturais que Deus estabeleceu, como essa, de que aquilo que você semeia, você vai colher. E além disso, o fato de Deus me abençoar, me fazendo um filho dele, me traz para perto dele. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais Deus vai cobrar. E mais Deus vai me disciplinar. Hebreus diz que Deus disciplina os seus filhos a quem Ele ama. Do mesmo jeito que um pai disciplina o filho. Então, às vezes você pensa assim, olha, fulano faz tudo errado e parece que Deus só vai abençoando cada vez mais e nunca cobra dele. E eu me esforço e estou cada vez tomando uma varada mais forte. Pode agradecer a Deus, você tem uma bênção maior do que ele. Porque Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, está disciplinando cada uma coisinha da sua vida. Você é menina dos olhos de Deus. O outro que está lá fazendo bobagem, parece que está tudo funcionando a favor, calma. Calma, porque isso pode não ser um sinal de bênção. Tá? Então, a gente precisa, isso é muito delicado e a gente precisa ter um cuidado na hora de tirar conclusões sobre esses assuntos. O que o texto torna claro para nós é que Jacó não faz por merecer as bênçãos que ele recebe de Deus. Deus o abençoa por graça. E Deus se compromete em pelo menos 3 alianças com Jacó. As 3 alianças estão aí no texto que nós lemos. Versículo 15 diz: eis que estou contigo. Jacó estava deixando a terra prometida, que era a terra para onde Abraão veio, aonde Isaac viveu, e agora Jacó estava deixando para ir buscar uma esposa na casa de Labão e também para fugir de Esaú. O que Deus diz para ele? Mesmo que você deixe essa terra, você não vai ficar sozinho, porque eu vou com você. Olha que bacana. Você está fugindo com medo, correndo, exausto, cansado, jurado de morte, e Deus chega e fala assim: você não está sozinho, eu vou com você. Essa talvez seja uma das maiores promessas que nós, povo de Deus, recebemos em Jacó, que nós somos descendentes espirituais dessa família. Deus diz: eu vou com você. Deus vai repetir essa promessa. Quando o Senhor Jesus está se despedindo dos seus discípulos, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa por onde quer que Deus tenha escolhido para nos fazer peregrinar, o Senhor disse: eu estou contigo. Segunda promessa que Ele faz, ainda aí: te guardarei por onde quer que você for. Não é apenas acompanhar, não é apenas a companhia de Deus, é a companhia de Deus e é a guarda de Deus. Deus disse para Jacó: Jacó, eu vou te guardar. Jacó está fazendo o que mesmo nesse texto? Ele está fugindo, com medo de ser morto.
Aí aparece o próprio Deus e diz para ele: quem vai ser o seu guarda-costa, a sua retaguarda, sou eu. Eu vou te guardar. Tá bom? A gente vive nesse mundo preocupado com paz e segurança. Lá em 2 Tessalonicenses diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que o Senhor virá como um ladrão da noite, quando ninguém estiver esperando. Uma das grandes necessidades dos homens é paz e segurança. A gente vive quase que obcecado por segurança. E aí, nessa obsessão por segurança, a gente mete grades na casa, a gente põe cerca elétrica, a gente contrata seguro, e aí você faz seguro de saúde, você faz seguro de vida, você faz seguro de tudo quanto é coisa. Tem seguro de eletrodoméstico, tem seguro de carro, tem seguro de tudo hoje. Se brincar, já deve ter até seguro de pet, né? de animal doméstico, porque tem seguro para tudo. É a necessidade, a busca por segurança, por estar em segurança. Tem algumas pessoas que estão se armando, né? Tendo armas em casa, porque não sabe que rumo que esse país vai tomar, então tem gente se armando. Tem as mulheres lá que vão lá no combate, lá no octágono, lá fazer defesa pessoal. Todo mundo com necessidade de ser guardado, protegido. Mas Deus diz para o seu povo: eu te guardarei. É isso que Deus diz para nós. E é isso que nós, como cristãos, precisamos ter sempre em mente. Eis que estou contigo. Eu vou com vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Segundo, eu te guardarei. Nós sabemos que somos aqui peregrinos em terra estranha. Mas o que todo peregrino em terra estranha precisa saber é: o Senhor está comigo, porque Ele fez essa promessa. O Senhor me guardará, porque Ele fez esta promessa. E a terceira: eu vou te fazer voltar. Eu te farei voltar a esta terra. Isso daqui é a nossa história. É a nossa história ilustrada na vida de Jacó. É como Deus estivesse dizendo para cada um de nós, nesse momento: eu vou fazer vocês voltarem para casa, que é a casa de vocês. Vocês serão trazidos de volta. É isso que Deus está dizendo. Jacó estava saindo do lugar onde Deus tinha prometido ser a terra onde eles seriam abençoados. Deus diz para Jacó: pode ir, eu vou com você, eu vou te guardar e eu vou fazer você voltar. As promessas de Deus são a mais pura expressão de graça sobre a vida de Jacó, mas também sobre a vida do povo de Deus. Jacó é digno de maldição, assim como cada um de nós somos dignos de maldição. Mas Deus, ao invés disso, Ele faz promessas maravilhosas a Jacó e a nós também. Na verdade, o Senhor, nas palavras de Jacó, na verdade o Senhor está neste lugar. Ele deitou ali para descansar, mas aquele lugar não era apenas um lugar de descanso. Aquele lugar, Jacó chamou: isso aqui é a casa de Deus. A imagem que Jacó viu é uma imagem muito ilustrativa para nós, e domingo pela manhã eu falei sobre ela, porque esta imagem que ele viu de uma escada por onde anjos subiam e desciam, esta imagem é uma imagem profética da obra de Cristo. Quem é a ponte entre os homens e Deus? É Jesus Cristo. É interessante que no texto que nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós encontramos esse texto sendo citado por Natanael, para Natanael, por Jesus, quando Jesus chama Natanael para ser um dos seus discípulos, e Natanael pergunta: mas o senhor me conhece de onde? E aí Jesus diz para ele assim: quando você estava embaixo da figueira, eu já te vi lá. E aí Natanael, por causa disso, disse: o Senhor é o rei de Israel. O Senhor é o verdadeiro Deus. E daí Jesus responde: olha, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Por causa disso você verá coisas maiores. E daí Jesus diz assim: você verá anjos subindo e descendo e o céu aberto. E cadê a escada? Por que Jesus não cita a escada quando ele faz a citação desse texto? Porque Ele é a escada.
É por meio dele que nós temos acesso a Deus. É por meio dele que os anjos do Senhor nos abençoam. É por meio dele que as nossas orações são levadas ao trono de Deus. E o que Deus mostrou para Jacó foi exatamente isso. Que Deus ia construir uma ponte entre pessoas, entre homens como Jacó e o próprio Deus. E no caso de Jacó especialmente, essa ponte seria um descendente de Jacó. Que essa é a grande promessa que Deus faz a Abraão. De uma descendência e de um descendente. E então, este texto para nós é uma declaração explícita da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Apresentado de uma forma muito bonita, através da intervenção de Deus na vida de um homem pecador, pregresso, que merecia maldição, mas ao invés disso ele recebe bênção, ele recebe promessa, ele recebe graça. Então, o que esse texto nos ensina é que não importa em que condição que nós estamos, o Senhor Jesus, ele construiu, ele estabeleceu uma ponte entre o Deus Santo e nós, homens pecadores. Este Deus se apresenta a nós como um Deus gracioso que diz: eu estarei com vocês todos os dias. Não importa se nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano, você venha atravessar um vale, você tenha talvez que enfrentar uma fuga, uma grande crise na sua vida. A promessa do Senhor e o nosso Senhor continua o mesmo, e Ele continua dizendo para o seu Israel, para o seu povo: eu estarei com vocês. Ele continua dizendo: eu é que guardarei vocês. Ele continua dizendo: eu é que vou fazer com que vocês voltem para casa. E quem mais pode dizer isso senão o próprio Senhor Jesus? Ele é o caminho. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém volta para casa, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse para Jacó, o que Jacó viu foi o Senhor, o Deus da aliança, o Cristo, o Messias. E o que o Messias disse para ele: eu vou fazer você voltar para casa. E é o mesmo que Jesus diz para cada um de nós: eu farei com que vocês voltem para a casa do Pai. E aí interessante, né, o final da história, que nós vamos continuar lá em agosto. O final da história é que termina aquela noite com aquela visão. No outro dia ele diz: esse lugar aqui é a casa de Deus. E ele levanta uma coluna de pedras, derrama azeite sobre aquele lugar e diz: este lugar passará a se chamar Betel, casa de Deus. E aí ele diz assim: se realmente eu for guardado, né, ninguém me matar, eu ficar rico, quando ele fala, se eu realmente tiver o que comer e tiver o que vestir, e voltar para este lugar, então esse será o meu Deus. E aí você vê o quanto nós somos pecadores e o quanto nós somos maus. Um Deus que podia julgá-lo e amaldiçoá-lo, aparece para ele e o abençoa. E como é que o nosso Jacó reage? Bom, vamos esperar para ver, né? Se ele realmente fizer isso, ele vai ser o meu Deus. E é aí que começa essa história do relacionamento de Jacó com o Senhor. Esse é o primeiro passo dele. Deus se revelou a ele. Se revelou com coisas tão boas que ele ficou na dúvida. E disse: bom, se Deus fizer isso. E sabe uma coisa que eu ouvi de um pregador uma vez que eu achei muito interessante? Ele falou: se alguém entra na igreja, alguém que não é crente, e vai para casa, pelo menos com a dúvida, eu já me dou por satisfeito. Porque até o dia que ele entrou na igreja, ele não duvidava de nada. Se ele está indo para casa com dúvida, já é o primeiro passo. Ele está falando sobre Jacó. E diz: a vida de Jacó começou assim também. Deus fez um bocado de promessa para ele, ele saiu meio na dúvida e falou: vamos ver o que vai acontecer. É assim que Deus começa. Nós somos tão maus que mesmo que Deus se revele claramente para nós, a gente tem uma dificuldade de crer. Você pode lembrar dos apóstolos. Eles estavam num barco com Jesus, depois de ter visto Jesus já fazer vários milagres, inclusive durante um dia inteiro pregou, no final do dia alimentou 5.000 pessoas com
um cesto de peixes e pães, que não dava mal para uma ou duas pessoas comerem, e uma tempestade vem sobre o barco e eles ficam com medo de morrer, acordam Jesus. O que Jesus diz para eles? Homens de pequena fé, nécios, loucos. Vocês ainda não acreditam? O que a gente enxerga é que os homens sempre foram homens, sempre foram incrédulos. Mas a gente não pode menosprezar os pequenos começos. Está aqui um dos nossos grandes heróis da fé, homem de Deus, mas que começou a trajetória com Deus meio duvidando. A nossa oração deve ser que Deus aumente a nossa fé, para que a gente vá crendo mais e mais nele. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não fui criado numa igreja que tivesse uma boa doutrina bíblica. Quando eu ouvi pela primeira vez que a salvação é pela graça, eu achei isso uma baita de uma heresia. Eu falei, não é possível. Como que pode? Como que pode ser isso? Mas graças a Deus, porque um dia uma pessoa veio me falar sobre isso. E colocou um pontinho de interrogação na minha cabeça. E esse pontinho de interrogação foi o que me salvou de uma religiosidade que estava baseada em uma meritocracia que não é verdadeira, que é falsa. Meritocracia que só leva a gente para o inferno. Mas infelizmente até hoje, mesmo em igrejas como a nossa, reformadas, existem muitas pessoas que se incomodam em ouvir isso, porque não são capazes de acreditar que Deus seja capaz de dar. Eles só creem num Deus que troca ou cobra, nunca num Deus que é capaz de dar. E é isso que torna pessoas condenadas ao inferno. Não crer que Deus é capaz de dar. Que Deus nos ajude a crer nesta promessa. Estarei com vocês, guardarei vocês e farei com que vocês voltem para casa. Graciosamente, sem vocês merecerem. Bendito Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é tão profunda, e essas histórias, ó Deus, têm tanto a nos ensinar, e a gente simplesmente esbarra, ó Deus, na superfície delas, e é apenas com muito tempo e com a iluminação do Teu Espírito que a gente pode se alimentar mais da Tua palavra. Mas nós Te louvamos, ó Deus, porque esses exemplos, como o exemplo da vida de Jacó e de como o Senhor agiu na vida dele, são tão claros para nos mostrar, ó Deus, a grandiosidade do amor do Senhor, a manifestação da Tua graça sobre a vida de homens pecadores como Jacó e como nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisso e confiar nisso de todo o nosso coração. E que assim, ó Deus, como Jacó teve que se esforçar e teve que lutar muito para melhorar, mas fez isso, ó Deus, porque estava absolutamente encorajado pelo Senhor e convencido ao longo da sua história de que ele realmente era alvo do Teu amor. Que o Senhor também nos faça cada vez mais convencidos de que fomos alvos pela Tua graça, do Teu amor. E que isso, ó Deus, nos encoraje a melhorar, a lutar, a nos esforçarmos para viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas nunca, ó Deus, uma vida de tentativa de fazer troca com o Senhor, de buscar méritos, porque isso a gente não pode mesmo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que mostra claramente que o Senhor trata pecadores com graça. Porque de outra maneira, Deus, nenhum de nós poderíamos resistir à justiça do Senhor, que é perfeita. E não há um homem capaz de aplacá-lo, Deus, porque nós somos muito maus. Então, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a nos alimentarmos e nos fortalecermos na graça e nas promessas do Senhor. E que a gente possa, ó Deus, fortalecidos por elas, pelo Teu Santo Espírito, que a gente possa se esforçar para viver uma vida que Te agrada. E que a gente possa levar este Evangelho da graça, este Evangelho salvador, para aqueles, ó Deus, que estão ainda perdidos, seja na religiosidade, seja, ó Deus, na incredulidade total, mas que estão perdidos, ó Deus, por não conhecerem um Deus amoroso, como Jacó conheceu, e como o Senhor nos tem revelado através da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos porta-vozes deste Deus
cheio de graça e cheio de misericórdia que o Senhor é. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude a guardá-la em nosso coração e a andarmos, ó Deus, todos os dias confiados na companhia do Senhor, na segurança que o Senhor nos dá, nos guardando, e na certeza de que o Senhor nos fará entrar nas mansões celestes, porque o Senhor é quem tem poder para isso. Nós não, mas o Senhor nos fará voltar para o nosso verdadeiro lar, que é na presença do Senhor. Obrigado por estas promessas, ó Deus. Fica conosco no restante desta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.